órgão genital diz que eu sou um homem, meu carga genética diz, eu já trago exemplos no meu cotidiano que quebram totalmente isso aí. A gente, quando está se formando lá na barriga, no útero, a gente tem formações de órgãos genitais, que tem a ver com a nossa função reprodutiva, naturalmente, anatomia externa genital. A gente, quando nasce, começa a ter uma socialização de gênero, mas a gente também tem uma organização cerebral. Isso tudo nos leva a ter um comportamento específico, e sermos quem somos, únicos em cada um. Do ponto de vista genético, isso é poligênico, a gente tem vários genes que fazem a gente ser quem a gente é, do ponto de vista de identidade de gênero. Então, eu posso dizer assim, é uma pessoa com cromossomo 46XX, é uma mulher. Uma pessoa 46XY é um homem. Talvez na genética, para a prova do vestibular, beleza. Né? Vocês têm que fazer lá mendeliano. Para nós, do ponto de vista de sociedade, de saúde, não. Vai muito além desses cromossomos que a gente aprende. E aí, tem alguns jeitos da gente conseguir estudar e entender o porquê nós somos quem somos e como funciona nosso cérebro com esse corpinho que vivemos. A nossa diferenciação lá cerebral, quando está formando, ele forma no comecinho da gravidez, primeiro trimestre. Aí no segundo trimestre, o nosso cérebro ele amadurece, então no meio da gravidez, assim, no meio do útero. No geral, homens, do ponto de vista cromossômico, 46XY, tem um pico de um hormônio que chama estrogênio. E as mulheres não fazem esse pico. Quando eu digo nesse sentido, homens e mulheres, eu estou dizendo pessoas que têm testículo, ovários, compatibilidade cromossômica. Então, o habitual. Funciona dessa maneira. O que acontece? Entre homens e mulheres, do ponto de vista de hormônios, conforme aquilo acontece, a gente tem diferenças na formação do hipocampo, da amígdala vital e do córtex. Tela azul. Pedaços do nosso cérebro. O hipocampo, principalmente, porque ele está relacionado com o jeito que a gente interage, nossa memória, sentimentos. Mas o resto também. Ou seja, quem nós somos fica nesse pedacinho do nosso cérebro. E aí, o que os estudos mostraram para nós? Que uma pessoa que é uma mulher cis, o cérebro funciona igual ao de uma mulher trans. Que um homem cis tem um funcionamento do cérebro igual ao de um homem cis, um homem trans e um homem cis. Ou seja, o cérebro, aqui em cima, que determina as coisas de como a gente vê o mundo, como a gente interage, como a gente se enxerga, de homens e mulheres cis ou trans, diferenciam entre ser homem ou ser mulher. Então, quando eu falo assim, a gente para e pensa que a gente fala sobre isso. Sei lá, língua quebrada, é uma mulher trans. É uma mulher trans, gente. O cérebro dela é de uma mulher. Não é só uma questão dela querer ser ou não, a gente respeita, não. É biológico. Quando a gente não faz isso, a gente está desrespeitando o funcionamento de quem ela é. Certo? Aí o biscoitinho. Eu não gosto muito do biscoitinho, porque eu acho que ele estigmatiza um pouco essas classificações, mas eles nos ajudam a entender. Identidade de gênero é nasci e o meu sexo que determinado quando eu nasci é compatível com a minha genitália, com quem eu sou. Transgênero, linda quebrada, que é isso que eu estou falando para vocês. E entre outras, Érica, Nilda, N pessoas. É quando eu nasci, quando me identificaram, falaram, olha, essa genitália, essa genética, essa cromossomo é um homem. Mas, na verdade, a gente só não sabia, porque o bebê não consegue se expressar, então a gente não consegue, quando é um bebê, saber. Era uma pessoa trans. Então, na verdade, tem uma fala da Erika que ela fala assim, eu sou mulher desde sempre, gente. Não sei se vocês estão pensando, quando vocês me perguntam quando você descobriu mulher. Eu sempre fui, vocês que não sabiam. E quando eu era bebê, ela não tinha como falar. Expressão de gênero é como a gente se põe no mundo. Pra quem não tem muito do assunto, eu falo assim, como a gente põe a roupinha, não coloca, não muda, eu uso saia, não uso maquiagem, não uso, pode ser mais feminino, mais masculino, mais andrógeno, é um espectro. Pode ter homem barbado de batom e assim vai. Sexo biológico, a gente não tem dois, isso para vocês não seja um choque, mas quando eu vou dar aula pra gente assim dos 40, 50, eu falo assim, não tem só dois sexos, não é só feminino e masculino, vocês viram? Não, você está fazendo política, tem no mínimo intersexo, que é uma coisa que fica aí no meio, que eu vou contar para vocês, a gente vai conversar. E orientação afetivo-sexual, porque eu me apaixono, mas isso aqui não tem realmente nada a ver com a biologia da saúde. Você gosta de uma pessoa, se apaixona por ela,
chameguinho. Certo? Então é porque não me abaixou. Uma visão geral no mundo. A gente tem ainda 70 países que ser LGBTQIA+ é crime. É um crime. Tem países bem vezes que você é morto. Não é no Brasil. Quer dizer, não é oficial. Não pela lei. Desculpa, corrigi. Não é oficial na lei. Né? Lá é institucionalizado por lei. Do ponto de vista de quantidade de mulheres lésbicas ou bissexuais, nível educacional, isso aqui é no Brasil, tá? Nível educacional, que tem nível superior, tecnicamente é de 3,2, mas isso está aumentando. Homens, isso aqui é de 2019, no novo censo que terminou ainda vai estar diferente. Homens gays, no Nordeste e Sudeste a proporção não é do que tem mais gay, né, como dizem meus amigos. Não é porque tem mais gay no Sudeste, é porque às vezes aqui é um ambiente que você consegue se expressar, se colocar até numa pesquisa de censo, quem você é. No Nordeste você acaba, às vezes, ficando mais coisa, mas isso tem mudado também. Né? Então, basicamente, 1,8% da população, ou estima-se só com essa informação, que não é real, tem muito mais, 3 milhões de brasileiros estão na comunidade. Então, nós somos muitos. Se você não é, você não se descobriu ainda, ou você vai ter muitos amigos que serão. Só não te contaram. E aí, em especial hoje, eu queria falar um pouquinho do processo da infância, adolescência e início da vida adulta, que eu acho que é o que mais faz sentido para a gente nesse momento. A gente começa a ter uma ideia de identidade de gênero, ou seja, quem eu sou, todo mundo, entre 18 e 31 meses. Então, assim, 2 e 3 anos de idade. Adultinho. O que nessa idade a gente já tem percepção, mas não é tão claro para as pessoas? A gente reconhece diferenças de gênero, tido como masculino, tido como feminino, na observação. E a gente faz associações com expressões. A saia da mamãe, a bola, a bermuda do papai, o barbeador do papai, sabe? Essa ideia muito binária. Então a gente começa a ter essa interpretação. Entre 4 e 6 anos, a gente percebe uma estabilidade de gênero própria, nossa. E a gente consegue fazer diferença da expressão. Então, várias frases. Porque meu filho, quando era criança, ele já pedia para vestir meu vestido. 4 ou 6 anos. Isso é uma doença? Não, gente. Isso é vestir vestido em paz. Mas isso acontece entre 4 e 6 anos e é super normal e natural. Nessa janelinha, lembra que eu falei que tem 3 sexos, né? Tem uma criança em específico, que é a criança intersexo. E aí, para esta pessoa em específico, vocês sabem o que é intersexo? Então, para essa pessoa em específico, a gente tem um pouco de visibilidade e alguns fatores que são arriscados para ela, porque a gente habitualmente não é intersexo, que está num lado ou no outro, a gente não vai passar por cirurgia precoce muito novinha, não vai precisar ficar indo no médico. Essa compreensão desse mundo muito binário, feminino, masculino, intersexo, peraí, mas eu vou ter que me enfiar em algum lado aqui, mas que lado é o meu? Não tem que ter lado nenhum, o seu lado é o seu. Então, crianças intersexo acabam tendo uma dificuldade com documentos também, porque não, é binário, né? Você é uma mulher ou um homem, feminino, masculino. Então, ser uma criança intersexo é um desafio específico, pontual, importante. Tem uma coisa que acontece, isso é habitual, né? Então, o crescimento do nosso desenvolvimento de infância e adolescência. Por vezes, a gente não tem uma identidade de gênero fixa. Eu sou um homem, não tem. E a gente experimenta aí na infância, adolescência, uma transição do ponto de vista de expressão da nossa identidade. Você lembra que eu falei de expressão entre vou pro bispo, vou vestir saia, vou passar batom, vou usar barba, não vou usar barba. Na infância não tem barba, no caso, né? E aí, as crianças em geral, ali entre os 8 a 10, 12 anos, é muito comum. Na adolescência também. Isso não significa que você vai se entender como uma pessoa trans ou vai ter um gênero fluido, mas significa que oscila. Vou trazer um exemplo que é bem comum, bem conhecido, que é aqui. Aqui era Shiloh, aqui é o Joe. Fluiu de um lado para o outro.
esse exemplo. A parte ruim é que ela tirou o Brad Pitt, né? No caso ela agora. A parte boa é que até certo ponto houve um respeito ao como ela estava no funcionamento dela, realmente ela, e não houve nenhum problema nesse sentido. Então, como ela quer se expressar aqui, ela usou hormônio, usou remédio, aqui. Então, ela só foi respeitada uma música desse chamado nessas épocas e distintivo. Então, é comum. E é normal. Do ponto de vista de orientação sexual, essa é uma pergunta importante. Quando é que eu descubro que eu me apaixono porque eu me apaixono? Habitualmente, no início da nossa adolescência, lá por volta dos 10 anos, nós somos mais crianças, né? Nossos pais gostariam que fôssemos, mas não somos aos 10 anos. A gente começa a ter um direcionamento de interesse afetivo, se apaixonar, enfim, claro, da infância, do começo da adolescência, e a gente começa a ter uma percepção, nesse momento, de por que você se interessa. Pô, mas com 10 anos, mas eu só saí do armário aos 18. Aos 18 anos, aí quem sabe se descobriu o que eu sofri. Mas por volta dos 10, a criança já percebe por que ela gosta. E a maioria das pessoas que são LGBT, em torno dos 13 anos, conseguem expressar vocalizado. Tipo, olha, eu me apaixono por meninos, eu gosto dele, eu quero estar com ele, eu quero beijar ele. Ela, no caso, né? Tanto faz. E aí, um ano depois, quando a gente tem um acolhimento no ambiente escolar, dos amigos e afins, e consegue partilhar isso de uma forma saudável, habitual, a gente consegue dizer para as famílias quando isso é saudável. O problema é que muitas vezes é tóxico e a gente não consegue nem se expressar. E aí, rola na nossa adolescência, tá? 10, 13 anos. Rola na nossa adolescência uma fase que a gente experimenta tudo, isso para qualquer adolescente, tá? Não é só comunidade LGBT. A gente testa um comportamento diferente. A gente modifica nossas relações com os pais. Um dia a gente admirava, no outro dia a gente já não admira mais. Queria ser igual, já não quer ser mais igual. Não quer falar, se enfia no quarto saindo da aula, não quer ver ninguém. Modifica nossas relações sociais, nossos amigos. Começa a descobrir o próprio corpo, que começa a mudar pra caramba. E desenvolve novas habilidades sociais. O que acontece nessa fase também, a gente começa a fazer, qualquer adolescente, comparar. Se comparar um ponto, pense quantas vezes vocês não se compararam com outra pessoa. Porque esse corpo, porque o óculos, porque o óculos, esse brinco, esse jeito de falar. Comece a identificar alguns pares, ou seja, vocês de alguma forma estão aqui porque se identificam de alguma forma com esse assunto, ou querem entender sobre esse assunto. Existe uma necessidade de ser aceito, e é mais difícil na nossa adolescência, vocês vão ver na vida adulta. Para as coisas, né? A gente fala assim, se eu não sou aceito, se eu não gosto de mim, vai ter que me aguentar do jeito que eu sou, entendeu? Na adolescência, a gente sente um pouco mais do impacto de preciso me achar num grupo para sobreviver. E a gente acaba entrando em padrões para tentar entrar num conforto e sobreviver esse período da adolescência que é meio caos. E o que traz nossas semelhanças nos reduz a angústia. Não, tá tudo certo. E aí, o que acontece? Eu costumo dizer que a nossa adolescência, e é por isso que tem o efeito da saúde, eu não posso descartar que adolescer significa ficar inseguro com as mudanças do corpo, isso é saudável, mas ele muda, que a gente se masturba para se explorar e é normal, e é legal, se não souber, a gente ensina, tá bom? Então ensino mesmo. Explorar o próprio corpo, o próprio prazer, como funcionam as coisas. Curiosidade pelo corpo do outro, pelo outro, como funciona. E aí a gente vai ganhando maturidade, né? Com 10, 12 anos a gente está meio perdido, não sabe quem é. Mas com 16, 18 a gente sabe bem o que a gente quer, onde a gente é e afins. A gente aceita o nosso corpo, pessoal saudável. Se orgulha de como ele funciona. E passa a exercer relacionamentos saudáveis. É isso que a gente espera que aconteça. Que tenha uma certa insegurança, que se descubra. E que em algum momento, com maturidade, de forma saudável, na escola, com a equipe de saúde, a família, a gente obtenha esse tipo de coisa. Que a gente aceita quem a gente é, a gente se relaciona com as pessoas e tem orgulho de tudo. Na puberdade, agora falando de coisas da saúde biológicas mesmo, acontecem alterações no nosso corpo que
vão ali do final da infância para o início da adolescência, pré-adolescência e adolescência. E aí a gente começa a ter o que a gente chama de caracteres sexuais secundários. Então pensa numa criança. Habitualmente uma criança que tem hormônio X ou Y não muda muito, é muito parecido com o corpício, se o cabelo é comprido ou curto, se usa saia ou bermuda. Mas o corpício, criança é criança. E aí quando a gente entra na adolescência começa a ter modificações físicas corpóreas. Quem tem hormônios tipo estrogênio às vezes desenvolve lama, quem tem mais testosterona começa a ter pelo de barba, pelo na axila, na região genital. Então vai mudando um pouquinho como funciona o nosso corpo. E aí, o que habitualmente acontece? Quando a gente é endossexo, que a gente chama, que é quando a gente nasceu, e se entende, se fosse considerado lá na infância, como você se entende atualmente, então você é cis, dessa maneira, funciona de um jeitinho. Quando você é trans, funciona de um outro. É como se o seu corpo estivesse mudando, indo para um caminho, e você seguisse o outro caminho. Assim, isso aqui não é quem eu sou. E lembra, é cerebral, né? O cérebro. Então não é você querer, é quem sou. E aí funciona de um jeito e vai para o outro. Aí, na menina trans, começa a ter desenvolvimento no pênis, do pênis e do testículo. Pode ter ejaculação e ereção, isso qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa com pênis pode ter ejaculação e ereção, que é um negócio esquisito, não sei como lida. Pode começar a ter crescimento de pelos e barbas aí na adolescência, que não tem muito a ver com quem ela é, né? Uma mulher atualmente não tem barba. Aprofundamento da voz, a estatura pode ficar mais alta. No guri, medo ou incômodo de menstruar, homem na nossa sociedade não sangra, não menstrua. Quando vê a menstruação, fiquei no padrão feminino, é um guri. Crescimento de mamas, que aí a mama não faz muito sentido. E aí, habitualmente, para os meninos trans tem uma questão que é nessa adolescência de ganhar peso, porque um menino gordinho é aceito com seios, né? Então, o menino trans, ele engorda, porque aí se ele tiver seios, está disfarçado. Ele continua no padrão guri, ele continua se expressando como um menino, né? Sendo um menino. Então, às vezes, ganha peso inconsciente para que essas mamas não apareçam muito. Ausência do pênis ou tentar urinar em pé, como é que faz isso? Como é que funciona, não funciona, o que dá para fazer, o que não dá. A voz que fica fina, que eu tenho uma questão de vocalização de fonoaudiólogo, e a estatura que fica mais baixa. Aí, no geral, o que vai diferenciar no desenvolvimento da comunidade LGBT para quem não faz parte dela. Na vida adulta, tem partes que a gente só entende de verdade quando a gente começa a se projetar no mundo. Então, quando a gente é criança, a gente está meio protegido, na casa dos pais, protegido, nem sempre é assim. Aí a gente vai para a adolescência, interage um pouco com comunidade, escola, afins, que está rolando, vocês já vão se formar e vão para a faculdade. Na vida adulta, já não tem mais tanta proteção. A gente está meio no mundo e o que a gente vai ter que segurar lá. E isso é muito importante no crescimento. O nosso corpício vai mudando. Como eu não sabia se teríamos pessoas de 10 ou de 30 anos aqui ou de 50, o nosso corpinho, quando a gente tem 10 anos, 12 anos, ele é isso que eu falei, uma criança neutra. Não tem pelinho, não desenvolve. Conforme a gente vai crescendo, então, 11, 15 anos, quem tem vulva, tem seios, 12, 15, pelinhos, crescimento peniano, quem tem. Então, se você é uma pessoa heterossexual, ou seja, eu sou uma mulher cis, por exemplo, faz sentido esse desenvolvimento para mim visual, hormonal e físico. Se eu fosse uma mulher trans, tivesse pênis, talvez eu não crescer mão, começar a ter pelo na cara, não está batendo com quem eu sou de verdade. E aí, qual que é o papel da escola? Estou chegando num olhar, se vocês estão fazendo uma ação dessa, é porque a escola de vocês sabe a importância da comunidade LGBT de cuidar. Mas, habitualmente, 72% dos estudantes LGBT já foram admitidos na escola por causa da sua orientação. 72%, isso eu subi, porque tem crianças que não falam para vocês. 68% foi agredido por sua identidade ou expressão de gênero. 26% sofreram agressão física, real, porrada. 34% cyberbullying, isso aqui está brincando comigo. Isso aqui é o que mais está brincando.
terço já faltou a escola do constrangimento e insegurança em relação a ser quem é. Tem altos índices de invasão escolar e exclusão. E aí, a pergunta, e aí isso não, literalmente não é para vocês, seriam para os pais, os tios, os avós, quer dizer, por que tem ou não alguma consequência algum tratamento das crianças sobre diversidade de gênero, enfim? Nenhum. A criança nos ensina, na verdade. Habitualmente, se a gente fala para uma criança e ela for heterossexual, cisgênero, enfim, elas vão ser respeitosas com quem é diferente. Se elas se entenderem como LGBT, elas não vão sentir medo de serem quem são e não de contar para a família. Ou seja, quando a gente fala sobre esse assunto para crianças, eu não estou doutrinando ninguém. Pelo contrário, estou dizendo assim, existem pessoas diversas no mundo. Você, sendo quem é aceito como se é. E as pessoas que convivem com pessoas diversas se tornam pessoas melhores. A gente costuma dizer entre nós que trabalham com saúde e diversidade que uma minoria sensibiliza para a outra. Então, uma pessoa que convive com alguém que é neurotípico ou atípico, que tem síndrome de Down, que tem uma alteração do ponto de vista de linguagem, de não ouvir, ter que usar libras, de não enxergar. Então, uma minoria sensibiliza para todo o resto positivo de entendimento. Então, quando você convive com pessoas diversas, você é uma pessoa melhor. Isso é um estudo científico, não sou eu não. Aí, agora eu vou falar do que eu. Quando eu vou falar de população LGBT, eu vou fazer um recortezinho temporário em alguns momentos para falar da população trans, tá? Ou de quem não se sabe. Rola uma coisa que é assim, pense. A gente nasceu, e aí habitualmente o nosso corpinho vai ter um funcionamento hormonal, cromossômico de um jeito. Vocês lembram que o nosso cérebro não necessariamente funciona igual ao nosso corpinho, né? Pode funcionar de um jeitinho diferente. Por muitas vezes, crianças que vivem uma variabilidade de gênero precisam ser protegidas, porque, por vezes, quando a gente deixa o desenvolvimento ocorrer como habitual, eu vou ter uma menina trans aqui barbada sofrendo no final da adolescência. Que eu podia não ter, não é só a barba, não é uma questão estética, é uma questão real. Que eu podia protegê-la para que ela não sofresse isso. Quando eu faço bloqueio puberal, isso é uma questão médica. Eu vou dar um exemplo não da comunidade, de saúde geral da medicina. Quando a gente está na infância e adolescência, tem algumas crianças que começam a desenvolver e amadurecer o osso muito rápido. E aí fica pequenininho. Aí a gente faz o quê? Ou Sandra começa a menstruar muito nova, 7 anos, 8 anos começa a sangrar. E aí nem, vamos dizer que se com 7, 8 anos eu tinha que podia nem ter a mundo, né? E aí começa a menstruar, usar absorvente. E quando isso acontece, cresce menos, então fica cotoquinho, fica baixinho. O que a gente faz nessa situação? Isso, na saúde geral. A gente não deixa os hormônios começarem a fazer efeito numa pessoa tão pequenininha, 7 anos de idade, muito jovem. Então a gente fala, não. Então a gente bloqueia um período até que ela chegue numa idade de 12, 13 anos, em que se essa pessoa começar a sangrar e menstruar, faz sentido. Ela cresceu, ela não vai ficar com toquinha. Os ossos, a formação, está tudo saudável. E aí a gente libera os hormônios dela para funcionar natural. Isso na medicina geral, tá? Quando eu falo da população trans e na criança trans, eu não dou hormônios para criança. Eu disse que vocês sabem isso. O que eu faço é, de alguma forma, bloquear um pouco até que essa criança tenha amadurecido e a gente consiga realmente entender em que lugar ela se expressa. E não estou falando, eu tenho esse monte de foto de órgãos nacionais e internacionais que explicam sobre o assunto e a segurança dele. Do ponto de vista de saúde mental. Então eu peguei uma criança, lembra que eu falei que a criança neutra, né? Não tem efeitos hormonais ao princípio. Quando eu faço esse bloqueio, eu mantenho essa pessoinha neutra, até certo ponto, até o desenvolvimento de mais maturidade emocional e física. Então, bem, com 7 anos começam a menstruar, sou muito novinha, eu seguro mais um pouco. Se com 12 anos eu comecei a menstruar, não faz parte de como eu me identifico, ou seja, eu sou um homem trans, e esse sangramento, esse crescimento de mamas que vai acontecer, não está compatível com como eu me enxergo, eu não vou dar hormônios para se opor a isso nessa idade. Eu vou bloquear esses hormônios que estão fazendo efeito
cuidar dessa pessoa e liberar para que os hormônios façam efeito na vida mais velha, adulta, depois de 16, 18, para ir para o que habitualmente estava acontecendo, menstruar, crescer mama, enfim, ou para usar medicação hormonal, aí sim na vida adulta. Isso faz com que as crianças, os jovens, as pessoas na vida adulta se arrependam, fiquem infelizes. A gente fazer isso faz mal para a saúde? Não. Tem um estudo, tem alguns estudos sobre isso, mas eu trouxe os principais. Com 70 pacientes na Holanda, que mostrou que reduz a depressão e parâmetros de saúde mental. Nos Estados Unidos também tem diminuição de tentativa de suicídio naqueles que foram bloqueados na adolescência. Ou seja, eu não dou hormônio na adolescência. Eu só não deixo os hormônios que iam fazer efeitos, que talvez fossem deletérios, porque você ia começar a ter uma expressão do seu jeito, de um jeito que você se entende de outra forma, que você é trans. Eu bloqueio ele por um tempo. E eu libero para quando você tiver maturidade suficiente para entender, e o seu corpo estiver desenvolvido o suficiente. De um lado para o outro, eu te protejo. E aí tem diversos estudos aí que rolaram, que estão rolando, que falam no nosso olhar da saúde, que fazer isso faz com que a gente tenha uma melhora da autoimagem, uma redução da satisfação com o próprio corpo, e que realmente diminua a depressão e a ideação suicida nessa fase. A adolescência não é fácil. Quando a gente vive uma adolescência do ponto de vista de pessoa trans, é uma adolescência, ou intersexo, né? Mas em geral, uma pessoa trans, é uma infância e adolescência sofrida. Então, atualmente eu vou te pôr numa caixinha danada. Você está aqui, você está ali, você vai para lá, você vai para cá. Quando atualmente a gente só deixasse você amadurecer, e quando estivesse maduro, aí sim, desbloquear, né, os seus próprios hormônios ou medicações exógenas, isso te protege muito. Tanto que protege de depressão e de suicídio. Depressão e suicídio. Uma coisa é o bloqueio, que é o que eu estava falando para vocês. Outra coisa é quando a gente faz hormonização cruzada. Isso a gente não faz. Quando a galera do fake news, ou do lado oposto da situação, fala sobre o assunto, a galera fala de vamos dar testosterona para criança, que vai transformar. A gente não faz isso, ok? Nesse momento, a gente faz isso. Hormonização cruzada que a gente não faz com criança é quando eu dou testosterona para um homem trans, para um menino trans, para um jovem trans. Homem trans. O que significa? É uma pessoa que nasceu habitualmente com ovários, então forma um hormônio estrogênio, que é o hormônio que faz mama, faz menstruar, útero. Aí eu dou testosterona, porque isso é compatível com músculo, barba, com a expressão com o cérebro, né? Eu sou um homem trans, então o cérebro funciona como de homem trans. Homem trans não tem mama, homem não tem mama, né? Homem não tem mama, homem atualmente tem músculos, não sangra. Eu faço isso habitualmente lá no final da adolescência e no começo da vida adulta. Então, se tudo desse certo, e a gente funcionasse como era para funcionar, se eu descobrisse uma criança trans, eu acompanharia, cuidaria, só respeitaria. Pronomes, coisas não médicas, não hormonais. Pronomes, vestimenta, faria o bloqueio hormonal, que não tem problema com a saúde, e quando fosse a vida adulta, liberaria certo para cá ou para cá. Então, é um homem trans, então vamos dar testosterona. E aí sim, esse padrão neutro da infância desenvolve para o que é compatível. Para realizar este pedacinho, já que vocês no final da adolescência e da vida iam poder começar a fazer, eu sempre tenho que ver se está tudo bem do ponto de vista de saúde mental, se tem alguma incongruência com quem eu sou, assinar um termo, vocês, os pais, no caso, como menor, e tem que ver contraindicações. Nem todo mundo pode usar não medicações hormonais. Mas é o mesmo nível, só que é banal, uma menina cis, mulher cis usa anticoncepcional. Eu menstruo muito, meu ginecologista passou anticoncepcional. Ninguém fala nada disso. Mas para a criança trans é um caos. Então, habitualmente, a gente também tem que avaliar, assim como numa mulher cis que usa anticoncepcional, ou usa medicação de terapia de repor hormônio na pós-menopausa, neste cuidado, a gente também tem que ver tudo isso. E aí tem a resolução do CFM. A gente tinha uma resolução de 2019, que foi do ano passado, mas ela atualizou. E aí a resolução nova, pode passar. Antes como era? Com 16 anos a gente podia fazer essa harmonização cruzada que eu falei. Depois a gente
com um mínimo de 1 ano de acompanhamento, a gente poderia fazer cirurgia dependendo do que for. Cuidados necessários com adolescentes e critério para bloquear na adolescência. O que aconteceu? Agora, para a gente fazer a utilização do hormônio subiu para 18, para a cirurgia subiu para 21, mas não são exatamente essas idades o problema. O problema é que a nova resolução, né, não pode ter morbidades aqui, ela não agrega. Então, ela pensa que quem pode cuidar de pessoas trans? O médico, ginecologista, urologista e endocrinologista. Não prevê cuidados com fono e a voz. Lembra que a mulher trans vai engrossar a voz? Que não faz sentido. Não vê psicólogo, não porque a pessoa é maluca, não porque ela tem um problema psiquiátrico, pelo contrário, porque a sociedade é tão tóxica que ela sofre mais, a gente chama de estresse de minoria. Ela sente mais porque é outra pessoa, porque o mundo fica dizendo que ela não pode ser quem ela é. Então, psicólogo, fono, físio, educador físico, enfim, essa resolução nova não prevê nada disso. Restringe os critérios para bloqueio puberal, que eu falei que mais protegeria a criança ao longo do tempo. Quando as pessoas fazem modificações corpóreas, leva um tempo para isso acontecer. Então, quando eu quero deixar compatível com quem eu sou uma pessoa trans, no geral posso ter acne, depende da modificação hormonal que eu uso, vai mudar um pouco a distribuição corpórea, posso ter aumento em homens trans, tá? Usando testosterona, do clitóris, da massa muscular, isso é legal, tá forte, legal. Pode ter o aumento dos pelos faciais, mas que leva um tempinho, né? O guri fala, cadê minha barba? Não cresce minha barba. Tem vários vídeos da galera no TikTok do minha barba no dia 1, minha barba no dia 5, minha barba no dia 300. Então, habitualmente com 6 meses a 1 ano já tem uma barbinha legal. Coisa ruim é ficar calvo, né? Não sei vocês, mas ninguém gosta de ser calvo. Cístras, não importa. Eu não tenho ninguém calvo aqui, eu não tenho nada contra calvo. Mas habitualmente a gente não quer ficar calvo, no geral, né? A gente só raspa a cabeça. Então a gente tenta manejar os cuidados em saúde para esse guri trans, né? Um menino trans, para não ter calvície, se possível. E a voz dá uma engrossada legal. Depois de 1 ano, de 1 mês começa, mas depois de 1 ano. Alguns deles, aí por isso a gente faz isso na vida adulta, alguns deles não são reversíveis, então a mudança de voz mudou a voz, e é isso. Outros não, outros, por exemplo, pelos faciais, se parar a medicação hormonal, pode ser que diminua a barba. Então, eu atendo bastante casal, né, homoafetivo e afins. E aí meus amigos falam, não vou ter um bebê, homem trans pode ter bebê, não tem bebê. Para eu ter meu bebê vai cair minha barba. Muito trabalho para fazer crescer. Mas aí é ele que tem o útero, então ele que tem engravidado. Ó, você tem que escolher, porque vai ter uma criança aí dentro. Eu não posso te dar hormônio, falta medicação, cai a barba, depois eu faço crescer de novo. Não, então tá bom. Aí tá. Então, algumas coisas são reversíveis, outras não. De reversibilidade. Às vezes me perguntam também, mas a pessoa acontece essas modificações, ela não vai se arrepender? 0,5% da população tem algum pensamento do ponto de vista de arrependimento. 0,5, isso é muito baixo, de todo mundo que a gente cuida. Porque as pessoas falam assim, você vai mudar o corpo e vai se arrepender. Aí a pessoa vai se arrepender daqui a 15 anos e não vai querer mais. É muito baixo. E habitualmente está relacionado com ela ter feito um movimento de cirurgia ou coisas assim, porque as pessoas ao redor não aceitavam. Essa fala quer dizer o quê? Homens podem ter vulva. Homens trans têm vulva. Não, mas pra mim eu só aceito que homem se tiver tênis. Se não tem tênis, não. Tem que botar um tênis aí. A mesma coisa. Mulher trans, Erika Hilton. Só vai ser mulher se não tiver tênis. Se tiver uma vagina. Aí faz a cirurgia para ter uma vagina. Não é porque ela sempre quis ter uma vagina, porque aquilo angustiava. Não. Mas porque ela não é aceita como uma mulher com pênis. Então, nestes casos que a gente avalia. O resto do arrependimento é muito baixo. E aí, por que agora é um cunho político, tá bom, do meu lado? Porque para mim é um retrocesso. Por que eu vou dizer não é mais esse produto? Essa resolução, ela traz a ideia de que vamos proteger as crianças
porque elas são muito novas, e aí vocês estão fazendo uma ideologia de gênero na infância e afins. Não, na verdade, o que ela faz é dificultar o acesso ao atendimento. Eu vou dizer para vocês, tem vários serviços em São Paulo legais. Ela não prevê uma equipe de saúde para cuidar, e ela estigmatiza. Então, se você não for quadrado daquele jeito, você não pode ser atendido, ser cuidado ou fazer processos. E aí a gente tem que lidar depois com complicações. Vou dar um exemplo. Se você é um menino trans que cresceu mamas, cresceu seios, talvez em algum momento esses seios te incomodem, não façam sentido, você pense em fazer mastectomia masculinizadora, retirada desse seio. Eu, como médica, tá, CFM, pra mim, você querer fazer a cirurgia, eu ganho dinheiro quando você vai fazer a cirurgia. Então, se cresceu mama aí, problema é seu. Que bom que agora que cresceu, você vai me procurar pra eu ir lá e arrancar a mama, porque eu tô ganhando dinheiro fazendo a cirurgia. Agora, se eu bloqueei você não desenvolveu a mama, e quando na maturidade, vida adulta, se entendeu como um homem trans, se colocou no mundo, você não tem mama. Eu não vou precisar fazer cirurgia para tirar essa mama que você nem tem. Então eu estou prevenindo. Mas eu, médico, estou perdendo dinheiro. Porque você não vai mais querer operar comigo, ou vai ser cirurgia, não vai ver. Enfim. Você é mulher trans, não consegue ter acesso? Silicone. Coloca óleo embaixo da bunda, coloca injeção, porque vamos combinar que não é acessível a procedimentos estéticos, tá? Quando a gente tem serviço para a população trans, isso é visto em lei, via SUS, então tem-se acesso via privado, mas via público também. Quando eu diminuo esse acesso, a população que tinha atendimento e acolhimento perde. E vai para onde? Para qualquer pessoa na rua botar óleo de pneu na bunda. E aí eu tenho que lidar com complicação. Quem está ganhando dinheiro? Eu, porque você vai me procurar para lidar com complicação. Eu não quero isso, gente. Eu não quero lidar com complicação. Então, por isso que eu falei que é retrocesso, porque o que melhora é a gente proteger você para que não tenha isso. E as pessoas em geral. Dê acesso, e a gente cuida e faz do jeito certo. E aí é por isso, reparar é muito pior que prevenir. Então, fazer uma mastectomia masculinizadora é seguro? Fica bem legal? Fica um shape bem bonito. Tem um colega, inclusive, que faz bastante, ele é o melhor do Brasil. Mas assim, se você só não tivesse se envolvido, tivesse protegido, você não ia precisar fazer cirurgia. Crianças e adolescentes LGBT existem. Lembra que no comecinho eu fui falando, lá na infância, com 4, 6 anos, a gente já se entende de alguma forma. Porque sim, a gente não está introjetando ninguém. Então, não existe essa coisa de, estou na infância, e aí comecei a falar com as crianças na escola, ou no consultório do pediatra e afins, sobre comunidade LGBT, e aí essa criança virou gay, virou lésbica. Ninguém vira nada, nós somos quem somos, né? Essa resolução viola alguns direitos fundamentais, restringe o acesso, desconsidera evidência científica real, que a gente usa evidência científica para a gente fazer as coisas, desconsidera. E aí tem uma ação judicial no STF de sociedades grandes, então de pediatria, uma galera que diz o que o pediatra deve fazer ou não com as crianças, está na ação, deste lado da história. Sociedade de endócrino, que é a galera que sabe usar a medicação hormonal, que usa, sabe bloquear lá, está na ação como? Porque as sociedades se organizaram contra um grupinho que mudou a resolução e dificultou o acesso. Qual foi a situação que mudou, assim, essa que estava previsto antes? Você falou dos pediatras e os endócrinos estão a favor. Isso. Pensa, existe um mito como se tem uma coisa que chama Conselho Regional ou Federal de Medicina. É um grupo, habitualmente de homens brancos cis, que controlam, que dizem o que você deve ou não fazer. Tem coisas que fazem todo sentido, ainda bem que existe uma resolução, porque tem muita gente maluca fazendo coisa doida na medicina e na saúde por aí. Mas eles também regulam outras coisas. Pensa que é como se fosse as leis. Se elegeu o deputado vai lá e faz uma lei. Isso é o órgão. E aí essa lei rege todo o resto da galera da medicina no Brasil, tá bom? Só que a gente também se organiza em sociedades, então em grupos de áreas médicas. Os pediatras, os endócrinos, os ginecologistas e afins. E esses grupos conseguem ter voz para dizer, olha, galera aí, o grupo dos anciões, que não entende nada, nem lida com criança trans. Vocês estão
viajando, assim, tem uma ideologia aí por trás que talvez não seja tão legal. Isso tem muito ligado a ver com a economia, tipo, em relação ao que você tinha comentado, que eles nunca mais foram reverter alguns casos, porque, tipo, pelo que eu entendi, eles vêm de especialidades que são um pouco mais, digamos, tradicionais, que não lidam tanto com a prática da coisa. Tem um pouco disso, mas tem um pouco de uma ideologia no sentido de alinhamento político, social, que nós vemos em sociedade as pessoas veem o mundo de um jeito diferente, que acredita que isso é proteger. Então, sabe assim, todo mundo faz uma coisa com convicção porque acha que aquilo é o melhor, né? Então, esta população em específico é uma população que não ampliou, não abriu olhares, não leu estudos, que continuou com uma visão tradicionalista da medicina. Né? Existe 2 sexos, feminino e masculino. O intersexo não existe. Pega a criancinha lá quando nasceu e já opera, que é um absurdo. A pessoa é intersexo, deixa ela ser intersexo, tudo bem. Na vida adulta a gente vê o que faz, se precisar. Então essa galerinha mais tradicional é que eventualmente está nesses órgãos. E a gente em sociedade tenta ir lá e STF, que não devia ser, né? Saúde. Por favor, vocês estão fazendo coisa errada. Certo? Mas é bem parecido, assim, a gente elege, não sabe eleger, que né? Tipo, se alguém for fazer medicina, por favor, vote direito. E aí, quem está regendo, né? Por favor. E aí, enquanto sociedades, nós somos contra esse vídeo da infância. Fake news dos TikTokers. Dar hormônio para a criança, não dá, vocês não saem do pensamento. Não damos, tá? Não damos, a gente só bloqueia. Fazer cirurgia em criança, não fazemos. A gente é o contrário do que essa galera faz. Essa galera nasce uma criança, tem uma genitália ambígua, que a gente chama, que pode ter critérios que poderiam ser uma genitália feminina ou masculina, que é ambíguo, que é intersexo. Né? Pega essa criança e opera. Tem uma região clitoriana ou peniana pequena, vamos arrancar fora e fazer uma vagina. Não, bebê. O bebê nem consegue se expressar para dizer o que é do mundo. Isso eles apoiam. Isso é permitido. Agora, a gente é contra. A gente deixa a criança desenvolver, crescer, entender quem ela é, saber quem ela é no mundo. Aí sim, né, na adolescência, vida adulta, quando se entender aí, se fizer sentido, faz a cirurgia. E aí, neste momento, eles são contra. Então, esta não leva muito em consideração o entendimento de identidade de gênero, de expressão de gênero. É muito binário. Vamos transformar em feminino e masculino, é isso. E aí, últimas coisinhas, para não ficarmos sem coisas para a saúde de todos. Eu falei do recorte do trans. É muito importante saber como exercer a sexualidade sem medo, independente de como for. E fazer o sexual care, que eu falei no último ano, que eu vou falar de novo, isso é muito importante. Saber como limpa a sua região genital, proteger contra infecções sexualmente transmissíveis, ter métodos contraceptivos. Vocês vão ver que habitualmente o que tem de conteúdo, que passa, você vai no médico, é muito binário. E é muito heteronormativo. Então, se você for 2 gurias, muitas vezes a pessoa que está aqui do outro lado enxergando não vai saber como falar. Então, como é que eu me protejo? Na língua de nós tem pênis. O que eu faço? Então, saber que é diferente, mas que também tem cuidados, é importante. Região genital é muito parecida, tá? Tanto de quem tem pênis quanto de quem tem vagina. Tanto que eu trouxe essa linha para mostrar, muda um pouquinho os tamanhos, mas habitualmente a nossa formação na região genital é muito semelhante. Quem tem vulva, elas são assimétricas, tem cor diferente, tem pelo de jeito diferente, e o prazer de cada pessoa é diferente. Tem pessoas que têm prazer de encostar, tem pessoas que não deixam muito encostar, tem pessoas que com relação com penetração na região vaginal vai sentir prazer, tem pessoas que não. É muito diferente de um para o outro. Então aquela coisa de tentar fazer parte de um grupo, de tentar ter a mesma coisa que as outras pessoas têm, não é muito o que a gente considera normal. O normal habitual é se descobrir como é. Quem tem pênis também tem tamanhos diferentes. Tem gente que realizou circuncisão, que é retirada da glândula, uma capinha que protege a região do pênis. Tem prazer de jeitos diferentes. Pode ter evolução noturna, ereção, tá dormindo, de repente acorda, tá com região peniana, com ereção, fala, o que é isso? Dorme mais um pouco, fecha os olhos, finge que não viu. É normal. É normal. Acontece, ainda mais adolescente.
Prevenir infecções. Então, a gente não chama de camisinha masculina e feminina. Isso é muito legal. Ela vai fazer uma redação pro Enem. Fazer uma redação de faculdade, para a Unifesp. Vamos fazer semana que vem. Vamos fazer Ou uma fizemos redação ontem. sobre o assunto. Quero falar um parágrafo sobre a questão do ponto de vista de preconceito. A gente chama esse preservativo de externo, não é masculino. Então tem mulher trans que tem pênis. Não vai usar o externo. A gente chama isso de preservativo, interno e externo. Preservativo interno. Pessoas que têm vagina precisam botar o preservativo dentro da vagina. Eu posso ter homens trans com vagina? Sim. Então ele vai usar o interno. Porque se eu falar que é um preservativo feminino, o homem trans não vai usar. Ele não é mulher. Eu vou usar o bagulho feminino? Tá maluco? Eu sou homem trans. Então eu uso o interno. O externo. E é isso. Então, parágrafo do Enem. Olha, fale sobre a intolerância ou a saúde da LGBT ou lá. Um exemplo, o preservativo antigamente era chamado de feminino e masculino. A gente mudou o conceito. Agora o preservativo é chamado de externo e interno, para que possa incluir pessoas trans e ninguém se sinta minimizado, porque homens trans usam preservativo interno, mulheres trans usam preservativo externo. Pronto. 10. Ai, que fácil. Ficou fácil. Do ponto de vista de proteção para a comunidade LGBT, atualmente começa a ter as primeiras relações, ou pretende começar a ter, a gente tem vacinação, isso para o adolescente, tá? Gurias e gurias, de HPV, hepatite, na população de pessoas que fazem sexo anal, penetração anal, a gente costuma orientar a dar uma vacina mais que de hepatite A. Dependendo da população que você se enquadra nas suas relações habituais sexuais, quando as tem, a gente também faz medicação de proteção, cuidados e afins. Eu nem vou falar de estigma de homens que fazem sexo com homens e HIV, porque isso é um estigma, tá bom? Não tem, é cuidados como qualquer outra pessoa e a gente usa algumas medicações. Para quem é mulher trans, homem trans, a gente lembra, não bloqueei, então vou ter que lidar com o que aconteceu e vou cuidar do melhor jeito que eu puder. O melhor jeito que eu puder. Habitualmente ter mama para um cara não faz sentido. Então, às vezes tem algumas fitinhas que a gente usa, se usar a fita que é binder, não usar mais por 12 horas, se fizer exercício, eu preferi usar um top que segura um pouco mais do que o binder, porque machuca, a pele fica dolorida, deixar bem sequinho, usar o tamanho correto. E tem os binders mesmo, né, que são feitos, enfim, em geral é para não machucar. Mas eu tenho muito paciente que acaba usando fita porque é mais fácil, mais barato. Eu tiro e põe, o binder fica aparecendo, fica apertando, não pode usar muito apertado. Para guris, homens trans, habitualmente a gente tem alguns produtos, tanto da Shopee quanto da Amazon Prime, depende de onde você adquirir, que simulam o pênis. Todos nós, com informação de saúde geral, deveríamos fazer xixi sentado. Todo mundo, tá? Eles também. Sentado. Mas eu faço xixi na escola, eu tenho nojinho, eu fico assim, ó, que eu não quero encostar no vaso. Senta, você não vai pegar nenhuma doença por sentar no vaso. Passa um papelzinho no vaso, é limpinho aquele colete, então tá tudo bem. Passa o papelzinho se quiser e senta. Então, a coisa do homem trans querer fazer xixi de pé, porque não tem pênis, né? Do pé querendo semelhante. Não era pra rolar, era pra todo mundo, inclusive os homens, sentarem pra fazer xixi e robô. Mas dá pra fazer xixi de pé numa urgência específica. Cuecas menstruais são bem legais porque pessoas sangram. Homens trans também sangram, né? Segundo os hábitos hormonal em geral. Então, ter cuecas e adaptações. E mulheres trans tem uma coisa que é chamar a idade. Já ouviu falar? Que é quando a gente pega a região dos testículos, né? A gente põe numa posição específica. Tem até umas calcinhas. Eu não vou ver a calcinha. Tem até umas calcinhas que tem uma bolsinha, pensa numa cueca ou calcinha, não sei o que vocês usam, mas tem uma região de tecido de algodão ali embaixo. Se tivesse um buraquinho, e aí a região do testículo fica dentro dessa bolsinha e ela vai pra trás. Então tem umas calcinhas específicas que são bem legais, que ajudam nesse lugar. Aí fica um padrão bem habitual de bunda. Pode usar. Aqui, para
é porque acho que é muito importante a gente entender o impacto que a gente tem do ponto de vista de saúde nossa, das pessoas ao nosso redor. Pessoas em questões bem grandes. A família, né, ou a comunidade, não aceita, o nível de felicidade girava em torno de 30%. Pessoas em é um estudo bem grande, com 20 mil pessoas que pegou e perguntou: sua família aceita? Sua comunidade aceita? Não, nem sabe, não aceita. Sim, super sabe, aceita. E aí, na sequência, era uma série de sequências de perguntas sobre o nível de felicidade que a gente tem na psiquiatria. Locais em que a gente teve pessoas que são aceitas, extremamente aceitas, 90% tinham um nível de felicidade super adequado. Eram felizes por ser quem são, por dizer onde estão. Onde não, 30%. Então, eu tenho 65% de pessoas sofrendo, infelizes, tristes e não aceitas. Então, o fato de aceitar é só respeitar. Você não precisa dizer o que a pessoa precisa fazer ou não, para onde ela vai. Só o ser aceito numa comunidade de família já sobe o nível de felicidade para outro. Minhas dicas para todos. XXY, vocês já viram? Ah, gente, vocês têm que ver, é muito bom. Faça uma sessão aqui no dia de pipoca. XXY é um filme que trata de uma pessoa intersexo. E todos os desafios que ela passa, desde a infância, que é essa questão que eu falei para vocês de ter um óleo no umbigo, depois na adolescência, que banheiro eu uso, para onde eu vou, com quem me relaciono, onde eu devia estar. E aí ela, tecnicamente, foi criada como uma menina, mas conseguiu... Não vou dar todos os spoilers. Assistam, tá? É sobre uma adolescência numa vivência intersexo. É bem legal. Tem os pais, que tem no Netflix, é bem facinho de ver. Isso é bem legal, porque são pais da comunidade LGBT e que tem uma questão de, a maioria das vezes, meu pai não vai me aceitar, que é bem legal. E são pais de pessoas trans. E aí essa é uma dica para os professores, mas que vale para qualquer pessoa. Tem um livro que chama Diferentes Não Desiguais. Ele é feito por 3 antropólogos, que é uma tese de doutorado lá da USP. E eles veem como a vivência de diversidade, de expressão de gênero, na escola pode ser. Então, eles analisaram dados de 10 anos de diferentes escolas e de como essa interação na comunidade LGBT faz diferença. E esse gênero inclui também mulheres e homens, então minorias, né? Como as mulheres acabam sofrendo do ponto de vista de progressão, de vagas de trabalho e da população LGBT também. É bem legal. E aquele ali, para quem fizer medicina, alguém vai fazer medicina aqui? Tudo bem. Então, aquele ali vai ser seu livro assim de cabeceira. Aí você vai ter também. E aí você que vai voltar para dar essa aula. E aí o conhecimento sempre vai transformar pelo menos um pouco do preconceito em respeito. Então a gente pode ser diferente. Por isso que eu falei, não era para vocês que eu precisava dizer isso. Eu precisava para quem está ali, que eu precisava transformar aqui. Mas usando vocês e as informações de ciência, que a gente conseguiu fazer isso. Não é com um povo por aí que não tem, fica ali no preconceito. E aí fica à disposição, a gente vai dúvida, bater papo, pergunta. Como eu gosto do assunto, eu vou falando, eu estava montando a aula pensando, é infinito, eles vão embora, eles vão me matar. Não, só foram embora os que tinham que ir para a aula. Eu imaginei. Porque por nós te ouviríamos por mais horas. Mas aí eu falo demais, né? Conta pra mim, vocês têm dúvidas? Aqui eu vou fazer uma anotação, que é um assunto bem grande. Eu fiz 1 ano de curso para aprender tudo isso. É meio filosófico, assim, mas a gente vive numa sociedade que acho que como é, sabe? De forma geral, a gente tem padrões de gênero, tipo, associados. Tipo, por exemplo, uma mulher, ela tem que, de forma geral, a forma de feminilidade envolve a coisa da saia, a boneca, enfim, todas essas coisas que a gente conhece. E do outro lado, o homem seria relacionado a essa masculinidade, então, a força, o carrinho, a bola, o que quer que seja. E essa é a forma que a gente acaba construindo a nossa sociedade. Mas em um mundo, digamos, mais avançado, no qual a gente consegue entender que essa forma de mostrar o gênero, tipo, expressão de gênero, é muito diversa, assim, de forma geral. Por exemplo, eu me identifico como uma menina. E, assim, sou confiante nisso. Só que, por exemplo, eu não performo tanto a feminilidade quanto outras meninas, e vice-versa, enfim. Como que a gente define, tipo, o que vai ser o gênero da pessoa a partir do momento que a gente consegue entender como a expressão de gênero é fluida? Tipo, o que vai
caracterizar uma mulher, tipo, a gente vai ficar meio filosófico, mas assim, o que é de fato, tipo, de certa forma, uma mulher ou um homem nesse sentido? Assim, hoje em dia a gente sabe caracterizar por causa dos estereótipos, mas em um mundo que valoriza menos esses estereótipos, como é que a gente faria essa distinção, de certa forma, psicologicamente? Porque bem no ponto de vista filosófico, tecnicamente, a gente colocar em duas caixinhas não faz sentido. Então. Porque a gente é diverso, a gente só dá 2 nomes para classificar. O ser humano tem medo. Quando ele dá nome para coisa, diminui um pouco o medo. Quando ele classifica, ele organiza na cabeça. Quando a gente fala que é feminino, masculino, são jeitos de expressar. Eu entendi a sua pergunta. Se uma mulher, para ser uma mulher, precisa usar saia, então uma mulher trans vai usar saia. Mas se uma mulher, para ser uma mulher, não precisa usar saia, talvez a mulher trans não precise usar saia. Porque quando a gente entender que as pessoas são diversas e que a roupa é um pedaço de pano, se vai usar uma maquiagem, se vai usar batom ou não, a gente não precisa ficar classificando nome, mulher, feminino, masculino, dois lados, entendeu? Sim. Tanto que eu tenho pessoas que são trans que não necessariamente são mulheres trans que têm barba, são mulheres trans que não usam saia, mas é uma pessoa trans, ela não precisa não ter barba, não precisa ter seio para ser quem ela é. É como ela se enxerga. Quando eu vou pro trans, eu vou pro nível cerebral. Quando eu vou pro social, a gente devia entender que é fluido, no sentido que as pessoas são quem são, então não precisa ficar classificando lá ou cá. Mas aí, do ponto de vista cerebral, como é que o nosso cérebro entende o que é uma mulher, o que é um homem? Tirando a parte da expressão de gênero. Do ponto de vista cerebral, existe uma diferença na formação por causa da ação dos hormônios. Então existe sim uma diferença. Os hormônios fazem a nossa massa branca e cinzenta, que são pedacinhos do cérebro diferentes, regiões do cérebro são diferentes. O que é importante saber é que um ou outro, ou seja, o cérebro que a gente chama de feminino, porque a gente faz bem na verdade, o cérebro feminino e o cérebro masculino são diferentes. Mas isso não quer dizer que você vai se expressar, viver no mundo, que você vai cuidar mais. Ah, a mulher é mais cuidadosa, a mulher faz 5 coisas ao mesmo tempo. Não. Isso é social construído. Brincou de boneca na infância, vai saber trocar fralda na vida adulta. O cara não brincou, não vai saber. Mas a nível cerebral é diferente. Quando você tem essa ação hormonal. Então, a nível cerebral eu consigo fazer uma diferenciação. Mas é só no sentido de cuidado. Porque como a gente interage a nível de mundo é social, biológico. Da legislação mesmo para defender as crianças que são de sexo e tudo mais, elas se submeterem a uma cirurgia completamente necessária, né? Já que não faz sentido, porque vai ser só por meios estéticos, nem é da opção da criança, é a opção dos pais, tecnicamente. E na legislação brasileira, a gente tem o ECA, que é da criança e do adolescente, também tem diversas outras constituições que defendem os direitos das pessoas, mas principalmente tem a limitação de tipos de cirurgia que a gente pode não estar submetido, como, por exemplo, doação de sangue. A gente pode fazer, dependendo do caso, do nosso peso, da nossa faixa etária. Só que de órgãos a gente só pode fazer geralmente a partir dos 18 para cima. E cirurgias de risco sem necessidade para fins estéticos, a partir de diversidade para cima da maioria. Como é que isso aí é permitido? Primeiro que é um negócio vazio. Segundo que é um negócio de extremo risco. Eu sei. Como isso é permitido? Não sei. Quando eu nasci já faziam isso. Vou dizer a justificativa anterior, tá? A gente tem evoluído, a nível não só de país, mas de mundo. Há pequenos passos, a gente ainda consegue, continua sendo morto, mas a gente está evoluindo. Na década de 60, 70, branco e preto, esse estilo de feminino e masculino era muito demarcado. E tinha essa ideia de que uma criança que é intersexo é uma criança que vai sofrer. Claro que vai, a sociedade não aceita, entende? Esse é o sofrimento, não é porque ela tem um órgão genital ambíguo. Uma coisa é uma criança que não tem um canal para urinar. Aí eu vou ter uma questão médica, beleza? Eu preciso, né? Ela não tem o ânus, ela não tem o canal para fazer o xixi. Eu preciso intervir de alguma maneira para conseguir garantir esse caminho. Mas não significa que esse caminho tem que ser construindo um pênis ou fazendo um buraco de vagina. Ela precisa de um caminho. A questão é que lá, mas ainda assim não tem, por isso que a gente briga até hoje, porque quando a gente ganha o direito, a gente continua brigando, tira o nosso direito. Lá, achava-se que é ambíguo, essa criança vai sofrer a vida inteira, tem que ser uma coisa ou outra. Se era uma região com um pênis menor, pequeno, vamos transformar em menina que é mais fácil. Faz um buraco. Mais fácil. Faz um buraco. Esse pênis pequenininho, se for um homem, vai sofrer a vida inteira, vai ter preconceito, não vai se relacionar, vamos capar. É um absurdo. Vamos tirar este pedacinho e vamos construir uma vagina que é mais fácil. Antigamente era assim. É muito maluco. É que nem eu falo para os pacientes do consultório, eu falo, antigamente eu tirava a boca de toda mulher com mioma.
entrou aqui, tá sangrando, tem mioma? Não, eu. Diga isso, não tiro. Tira o útero. Hoje em dia, não tiro. Não, depende. Se for um homem trans, então assim, antes é pra todo mundo, então é a mesma coisa. Hoje em dia, ainda tem algumas sociedades, então não briga política, ainda tem algumas pessoas, algumas linhas que ainda fazem isso. Mas tudo que a gente faz em maternidade, em educação médica, vai dizer assim, não faça. Mesmo porque você não sabe, nenhum bebê que nasceu com uma genitália típica, se a expressão de gênero dele é feminino ou masculina, você vai saber depois. Imagina a criança intersexo. Aí tem alguma coisa na legislação que autoriza isso realmente, efetivamente? Ou tipo assim, eles fazem porque eles precisam, meu pai tem razão? Não tem uma lei que diga você pode fazer, mas também não tem uma lei que diz que você não pode. Tem nada. Tem. Aham. Então, assim, não tem uma lei que proteja. Eu vou na medicina, você no direito. Eu vou fazer direito lá pra... Não tem uma lei que proteja, isso é um problema. O que a gente faz é tentar conscientizar os médicos e médicos, falando, pelo amor de Deus, não faz mais isso. Aprende, entende, deixa a criança crescer e aí você faz. Então a gente, a leva dos médicos mais novinhos, assim, vamos dizer, já tem isso um pouco mais, não, isso é um absurdo, isso é retrógrado. Agora os mais antigos ainda tem, e dependendo de onde você estiver no Brasil, vão induzir os pais a quererem, né? Não são os pais, eles usam que nem Os pais vão dizer, mas quem sabe que é o médico, vai ser médico que sabe. É o médico que sabe, então é bem complexo, mas não tem nenhuma lei barrando. Uma pergunta mais relacionada ao tipo de conversa é que tem muito uma questão de que tem os hormônios que tipo, acabam tendo um pouco dessa definição, mas tentando perguntando se tem alguma relação biológica também do desenvolvimento da pessoa, assim, para o gênero que ela vai ter na vida, ou é puramente social? Vamos voltar. A nível cerebral, a gente pode, independente das questões sociais agora, tá? Só biologia. A gente pode ter estrogênio, que é um hormônio, testosterona. Habitualmente, quem consegue fazer mais estrogênio, né, os homens, na verdade, o estrogênio passa uma barreira do cérebro e faz o cérebro ter uma formação específica. Em que a gente, olhando por estudos de ressonância nuclear magnética funcional, ou seja, pega uma pessoa, bota ela deitada, bota uma figurinha de uma criança, bota uma figurinha de um cachorro, bota uma figurinha de um problema, da família. A gente vê aonde o cérebro dela acende no exame. Esses funcionamentos, existe um certo padrão entre feminino e masculino, entre homem e mulher, tá? Isso não necessariamente... A diferenciação acontece lá na barriga, né, dessa coisa hormonal, não é uma coisa que é proposital. Estava na barriga, teve mais exposição cerebral ao estrogênio, formou um cérebro masculino, funcionamento. Porque eu tenho um certo padrão cerebral de diferença de funcionamento. Estrogênio é feminino. Mas peraí, tinha na slide falando de pico de estradiol masculino. Isso, porque os homens, a testosterona, você, tecnicamente, se você tem gônadas e produz testosterona, a testosterona é bem detalhe isso. A testosterona ela é convertida em estrogênio. Então os homens, pessoas que fazem testosterona, têm mais estrogênio e fazem um pico do que as mulheres. Então pensa assim, eu faço 10 de estrogênio, tá? Eu tenho gônadas femininas, eu faço 10. A outra pessoa tem gônadas masculinas, testosterona no caso. Ela faz 10 de estrogênio igual a mim e mais 10 de testosterona. Só que a testosterona dela, para entrar no cérebro, é convertida em estrogênio. Então, é meio maluco, né? O homem tem mais estrogênio nessa situação. E o sujeito já tem também, certo? Isso, exato. Tem mais sujeito. Isso. E aí faz esse pico e faz uma diferença do padrão a nível cerebral. Você viu? Na vida intrauterina é o que faz o cérebro ser um padrão masculino. Vamos dizer de entendimento, não significa de expressão. Eu posso ter um homem que veste saia e uma mulher que veste calça. Mas a expressão do que as pessoas dizem que tem o estereótipo feminino masculino, isso é puramente social. Sim, a expressão do gênero, sim. Não a identidade do gênero. A identidade de gênero trans, cis, lembra? Tem um fator biológico. Por isso que a gente diz, a pessoa é quem ela é. Ela
nasceu assim. Ela só que quando era bebê ela não conseguia dizer, olha, eu sou um bebezinho, viu? Eu sou uma mulher. Não conseguia. A identidade de gênero, tá bom? Em relação biológica. A expressão de gênero, aí é social, psicológica, biológica, é o conjunto de ações. Que é como eu me ponho no mundo. Então eu posso ser uma mulher cis que não usa saia, não passa batom, não passa maquiagem. Então, agora eu vou fazer uma pergunta que no início vai parecer nada a ver, mas talvez faça mais sentido. Nós somos fãs de filmes, e filmes como Silêncio dos Inocentes e Massacre da Serra Elétrica retratam pessoas trans como sendo algum tipo de ameaça ou uma imagem muito hostil. Assassino como Leatherface e o Buffalo Bill são personagens muito famosos no cinema e que eles são conhecidos não só por serem personagens que, segundo o próprio estilo dos filmes em si, são transgênero, mas também por serem assassinos muito brutais. Você acha que, ao eles fazerem essa associação do transgênero com serial killers e coisas do tipo, serve para dar medo? Lembra que tem uma ideologia, vou dar um exemplo de uma coisa bem mais atual que não é terror. Vocês acompanharam o Oscar? Ganhamos, ainda estou aqui, né? Então, o filme que estava concorrendo, que ainda bem que a pessoa se autoboicotou, é estrelado por uma mulher trans. Pô, a nível de comunidade, a gente pensa, pô, um filme que vai ter uma história de uma mulher trans, sobre uma história de uma pessoa trans. Que legal, tá concorrendo ao Oscar. A ideia é muito boa, porque a Netflix vendeu bem. O problema, vocês viram o filme? Sim. Não. Então eu vou fazer um sem-spoilers. É um filme em que uma pessoa... Se o diretor não teve que estudar cultura pra fazer, eu também não tenho que ver o filme pra criticar. Exato. Eu assisti, eu não queria assistir, foi no ranço, porque eu vi muitas análises suficientes da comunidade inteira me falando. Mas eu precisei assistir porque pra eu poder falar. Então é um filme que estigmatiza igual você falou. É um filme que é uma pessoa que é um padrão bem masculino, que é o homem, né? Tá no meio, é forte, másculo, tal, chefe de cartel no México. Que, aliás, não tem mexicano no filme, mas deixa pra lá. Chefe de cartel, pensa no modelo do másculo, sabe? Macho. É o modelo dessa pessoa, essa pessoa. E aí, de repente, essa pessoa vira uma mulher trans. Vira. Lembra que eu falei que a pessoa é desde sempre, tá bom? Vira uma mulher trans. Esta pessoa que vira, no filme Uma Mulher Trans, vira uma mulher para fugir de um crime que ele cometeu. Ou seja, a pessoa trans está virando trans porque fez alguma coisa de errado. A pessoa é quem ela é, criadora. Porque você pega um filme, você estrela uma pessoa, né? E você pega e diz para o mundo que uma pessoa virou trans, no mundo em Oscar, tá fugindo do crime. Isso não é real, isso não tem nada a ver, gente. A pessoa é quem ela é. Você acha que alguém escolhe ser trans nesse mundo que mata todo mundo? Se a pessoa escolhesse, ela ia escolher ser cis, né? Porque é mais fácil. E hétero também é mais Você fácil. escolher raspar o cabelo, ficar ali. De outra coisa, você quer fazer uma revolução, você corta os cabelos, pinta, né? Sei lá, você faz uma coisa que não te mata. Agora virar trans, ninguém vira, porque ninguém quer se matar, no geral. Espero que ninguém aqui. Então, nesse filme tem isso, que é o pegar a população, e isso não é só trans, isso é interseccionalidade, isso é um recorte. Vamos pensar que na década de 90, pessoas negras eram sempre retratadas como subserviência. É empregada, é babá, nunca era advogada, nunca era médica, nunca era líder, era homem. O homem era o sedutor, o sexy, o garanhão, mas era né, não era o oficial. A mesma coisa na população trans, é muito estigmatizado. O cinema é bem perceptível quando minorias, quando eles vão fazer uma representação negativa delas, é muito mais cruel ou muito mais, tipo, grotesco. Então, por exemplo, tem muitas assassinas femininas que vão muito mais longe do que um homem iria nos filmes. Então, por exemplo, assassinos como Michael Myers, que só matam por matar e são a encarnação do diabo, esse aí fala, ah, não, tem sentido, é a encarnação do diabo. Mas agora, assassinas como tem um filme chamado Noite Passada em Soul, que é a Cindy não pode dizer o nome dela, ela é da Cindy, que ela mata porque ela mata os homens que estupraram ela para ela uma puta, não por vontade própria, é um filme pesado, mas é muito bom. Enfim, e ela, tipo, o filme ela não é. Então, é bom que o filme ele no final ele fala tipo, que a moça tinha razão por fazer isso, mas ainda assim, se
mais antigas, tipo dos anos 90, pra mim, ia ser muito óbvio que a mulher ia estar no lugar de vilã da história. Sim, Uma ela ia ser a bruxa, né? É, Quem mais mas passa isso? Ah, isso é mesmo. Muito bom. Tá. Então essa coisa de estigma, algumas vão melhorando, mas tem umas que é passada de pano, tipo o filme do Oscar, que eu não vou falar uma coisa de propaganda, que não é passada de pano, é muito erro no pano, né? Pode falar. Aproveitando que estava falando, né, enfim, na parte de representatividade, eu estava lembrando das discussões, não sei se provavelmente você deve ter estado, sobre o filme que está fazendo, Gêmeos and Green, que teve toda a discussão. E tem a história, né, assim, eu mesmo, não faz muito tempo que eu soube de onde que veio, tipo, como assim, Gêmea é trans? Como assim, Gêmea é travesti? Aí eu falei, Gêmea é travesti. É. Um momento de Você tá algumas. sabe, Quando você é está na genia? Então, eu sempre achei estranho, porque eu ouvi. A primeira vez que meu pai me fez ouvir a música, eu olhei e falei, mas por que estão apedrejando a coitada? Tipo, uma mulher preta. E porque vem, assim, a música e tipo. E tem essa discussão, a polêmica dessa discussão mostra assim, não precisa. Infelizmente, a gente não precisa estar na tipo, Gêmea trans também entendia esse contexto de que ela é marginalizada, de que ela que o corpo dela era serviço para a sociedade. Ou de fetiche. Ou de O fetiche que tinha função, então quando ela dava para todo mundo, apedrejava, mas quando tinha que salvar então, né, os padres, a religião, todas as pessoas que são contra, servem. E aí teve a discussão de representar isso, e essa é uma representatividade de denúncia, né, assim, pelo menos que eu acredito, de mostrar, de cantar, então, e aí estava essa discussão de que a diretora ia transformar essa personagem em uma mulher cis, que não é só pessoas trans que sofrem essa marginalização, e é verdade, assim, realmente, mas são tão poucas as representatividades de positivo, assim, é uma representatividade positiva para mostrar uma coisa ruim, né, que tem as boas, tem as ruins, mas era para uma representatividade boa para denunciar uma coisa ruim e que precisava aparecer, e aí não foi, agora foi, né, que mudou, mas a ideia inicial não era essa. Ainda assim, e é uma história que é dos anos 60. Então, Vocês viram? Vocês acompanharam esse patrão do Globo? Não. É um filme que retrata uma mulher trans da década de 60. Geni. E aí, escolheram para fazer o filme, escolheram para fazer o filme uma mulher cis. Tá tudo bem, a pessoa pode ser capaz de fazer o papel, mas assim, se uma mulher trans não vai ser escolhida nem para fazer o papel de uma mulher trans, onde ela vai ser escolhida? Tem mulheres trans artistas. e ela não. E a ideia da personagem era ser uma mulher cis. Transformar a história nisso. E aí é uma oportunidade, uma das poucas que tem de mostrar de mostrar uma coisa da história, né? Em contexto de ditadura, de repressão, que mostra como assim, desde aquela época existem mulheres trans, existem pessoas travestis e até hoje existem, claro, mas também até hoje existe essa forma de preconceito. Então, sei lá, é uma coisa que continua aí. Isso é um ótimo argumento também para a redação de Enem. Olha, sobre o filme Geni, Usou, né? faça uma redação sobre a importância da representatividade no Enem. Olha, vamos dar um recorte do Brasil. Foi produzido um filme que era sobre... Mas é o mesmo paralelo, que talvez seja diferente um pouco hoje em dia, né? Tem um filme que está rolando também, que estão falando de filme, que é o da Vitória, que é com a Fernanda Montenegro, que retrata uma mulher, mas a Vitória é uma mulher negra, no meio da favela. E a Fernanda Montenegro é uma mulher branca. Não tem como papapá que só descobriram que ela era. Isso, é isso que eu vou falar. Só descobriram que ela é uma mulher negra depois de produzir o filme, fazendo o filme, tarará. Mas Mas também não precisava de muito mais do que 2 neurônios, né? Pra descobrir isso. mas assim, ok, não tô entrando nesse mérito, mas é assim, você pegar uma pessoa que é um personagem
negro, que tinha pouca representatividade do ponto de vista de herói, que a Vitória era um herói, uma heroína, no caso da situação. E aí você tira a oportunidade de, sei lá, Zezé Mota fazer esse papel, que podia fazer muito bem, que é uma mulher negra incrível, e bota Fernanda Montenegro. Você pega nenhum, eu admiro, ela é incrível. Uma mulher fazer com 95 anos o que ela faz, quem dera eu chegue lá. Mas assim, representatividade, uma mulher cis, fazendo o papel de uma mulher trans, com uma história tão marcante. O preconceito das pessoas que fizeram a pesquisa e de que foram buscar. E nesse não dá pra se falar que não sabia, né? Porque a pessoa estudou pra fazer o filme da Geni e Não sabia foi- que era o uma trabalho mulher de trans. entender em qual contexto Foi escolha. a peça foi feita, né? Porque é baseada numa peça, então entender, enfim, teve todo esse trabalho pra. Tipo, tem um monte de outras histórias de mulheres sendo marginalizadas, adaptadas, blá, blá, blá. Eu sugeri umas sessões pra vocês fazerem de filmes. O filme já foi lançado. Legais. Não, ele tá produzindo. Pode Gosta falar. de vir a ser. Eu tive a parte que você falou que não receptiva, você falou que um relacionamento homoafetivo não era de Fala como você quiser que eu não tenho. Você falou. Certo. Qual o mesmo em cuidados em casais homoafetivos de saúde de contracepção? Faz sentido, não faz sentido, é isso? Mais ou menos isso assim. Ótimo, tá bem? Entendi. Tá tudo bem. Quando eu tenho duas pessoas, habitualmente, que têm os mesmos órgãos genitais, então, vulva, vagina, eu não tenho duas células que são importantes para a reprodução. O espermatozoide de óvulo se juntam e formam embrião para bebê, né? Então, eu não preciso usar um contraceptivo para evitar uma gravidez. Se essa duplinha tiver uma relação monogâmica ou homoafetiva. Às vezes eu tenho uma pessoa que é bissexual ou que vive uma relação que é aberta. Então, minha namorada, eu sou uma mulher cis, então minha namorada também é uma mulher cis, ambas nós temos vulva, vagina, tá? Mas o nosso relacionamento é aberto. E eu sou bissexual porque eu tenho relações com guri também. Com guris e com guris. Porque eu sou uma pessoa com isso. E de todas as letrinhas do LGBT, o bissexual é o que menos olha médico. Foge, mais que tudo. Mais que a lésbica, mais que o gay, mais que todo mundo. Não sei porquê, mas foge mais que tudo. E aí essa pessoinha tem risco de engravidar, né? Porque tem relação com pessoas com pênis e pessoas com vagina. Então ela precisa de contraceptivo para evitar gravidez. Mas quando eu tenho, por exemplo, duas pessoas com vulva, eu tenho cuidados específicos. Duas gurias podem transmitir HPV entre si. Não é só um relacionamento pênis-vagina, porque o dedo transmite. Então eu posso proteger os dedos quando eu estiver fazendo a minha relação. Não trocar brinquedo de uma da outra na outra. E assim vai. Então precisa também desses cuidados, é que a maioria das pessoas não sabe. Eu tenho uma amiga que ela falou assim, Tami, ela é médica, infectologista. Falou, aos 30 anos eu fui aprender como é que se cuida direito, se protege com a minha mulher. Infectologista. Infectologista. Então, assim, as pessoas não falam. Então, por isso que é importante. Vocês já estão sabendo coisas que médico formado não sabe. O que você aprendeu, que você falou hoje, por exemplo, muito relacionado à saúde LGBT, você aprendeu na faculdade, na residência ou em muita especialização? Não tinha para mim também. Nada. Não tinha nenhum ambulatório trans, que agora tem legal. Não tinha nada de saúde LGBT, nada, não era nenhum assunto. Nem na área da psicologia, da psiquiatria, que era uma galera mais alternativa, não tinha. Quando eu vi, depois de uns anos que eu já tinha me formado, abriu lá onde eu fiz, que é na Unifesp, na Escola Paulista, um ambulatório para a população trans. Tem um ambulatório na USP, que é de saúde LGBT, mas que é no IPQ, que é na psiquiatria, que é um pouco estigmatizado, mas que não devia ser, que é um ambulatório bom. Então, eu não tive na minha formação acadêmica global essa formação. A formação em saúde LGBT eu consegui fazer plena, foi um ano, há 3 anos atrás. O que eu fui vivendo foi aprendendo com as pessoas. Literalmente, como é que você faz? Como é que você não faz? O que tem de ativo fora? O que não tem? Como as pessoas protegem? Atendendo os guris no consultório. Atendendo homem trans no consultório. Cara, deixa eu entender. A gente está usando esse hormônio. O que você pode fazer no seu eixo? Vai crescer músculo? Pode treinar? No colégio está tudo bem joga bola com os meninos, está tudo certo. Então, na vida, e aí eu fiz um curso. Mas não tinha na formação. Hoje em dia já tem. Tanto que eu dou aula no AIS, eu dou aula na USP, dou aula na escola. Do mesmo assunto. Porque as pessoas não têm a formação deste pedacinho. E hoje tem um espaço que eu preciso colocar, porque a gente está falando de infância e adolescência, né?
tem um espaço que chama Espaço Transcender, depois siga no Instagram, que é da galera lá da USP, é um espaço para acolhimento de crianças e adolescentes com variabilidade de gênero. Então, toda essa galera. Não é nada estigmatizante. Eu atendo a família, da palestra em escola, é muito legal. Não tinha isso, agora tem, ainda bem. Hoje em dia é obrigatório ter tipo de formação nas faculdades ou é mais tipo eletivo, é tipo de coisa? É eletivo. Não é obrigatório, infelizmente. Mas a parte boa é que os mais jovens, os estudantes, estão demandando mais esse assunto. E os mais velhos não querem ficar para trás. Então é um assunto que agora tem congresso. No último congresso de endometriose, que foi na Austrália, tinha uma mesa que foi com o professor que é John, que era só endometriose em homem trans. Há 3 anos atrás, ninguém ia falar disso. Mal falava de Mal endometriose. falava de endometriose, quanto mais em homem trans. Teve uma mesa na sala principal só disso. Então, as pessoas estão se interessando mais, querendo aprender mais, mas não é obrigatório. Tem também o CR-Pop, Sim, da CR-Pop General. que é muito legal. Então, aqui em São Paulo, quando eu fiz a minha formação, a gente tinha aluno no Brasil inteiro, né? E aí eu falava assim, eu me sinto num privilégio, porque aqui em São Paulo eu consigo encaminhar, orientar a criança, pai, família, adulto, para onde ir e tal. Fora de São Paulo é muito mais complexo. Isso porque aqui não é bom, né? Esses espaços são ótimos, mas não é o suficiente. Mas fora de São Paulo é muito mais difícil. Mas eu espero que melhore. As pessoas tiram nossos direitos, essas evoluções, né? E a gente fica brigando para não perdê-los. O ambulatório da Unifesp é bom, é legal? É bem legal. O da Unifesp é assim, você é encaminhado via SUS, foi o que eu falei, gente, tem nas leis, tá? Isso é normativa do SUS. Você é encaminhado via OBS. Via OBS, aliás, a formação de quem está na OBS é muito legal, porque tem curso de formação de saúde LGBT para quem trabalha nas OBS. Então, quem está na OBS consegue fazer um cuidado inicial, geral. Eu até ensino hormônio, como usa, como não usa, em cursos da Prefeitura aqui de São Paulo. E aí, quando você tem uma demanda um pouco maior, ou aquela pessoa não se sente capacitada, ou tem demandas dessa pessoa trans, cirurgia, encaminha para o ambulatório. Tem na USP e da Unifesp aqui em São Paulo. E aí a gente recebe, no da Unifesp, são só pessoas trans. Não necessariamente essa pessoa precisa querer fazer cirurgia, querer usar hormônio, é uma pessoa trans. E aí passa lá, e tem psicólogo, ginecologista, urologista, psiquiatra, cirurgião plástico, dermatologista, clínico geral. Tem uma galera, tem fono, físio, é um ambulatório bem legal. O espaço transcender também, né? Tem pediatra, psicoterapeuta, fono, é bem legal. Então são espaços de equipes que são bem legais. Assim. Então, lá na Unifesp tem um ambulatório, ele é aberto no sentido de que tem toda terça-feira, tem uma palestra, primeira terça-feira do mês tem uma palestra que é aberta para todo mundo, que quiser assistir, aprender sobre o assunto, e tem profissionais diversos. Professor, psicólogo, físio, fono, de assuntos diversos que se relacionam no corte da população trans. E aí lá tem toda terça-feira à tarde. É muito legal. É encaminhado via SUS e não é tão difícil. É mais difícil para uma cirurgia de mioma habitual do que para uma que em algum momento vai via regulação e chega lá. Ou no nosso ou no da USP.